Convido você para tentar relaxar, puxar o freio de mão, fazer um esforço sobre-humano para esquecer a realidade que o cerca, sentar no sofá para que possamos, caso você seja gremista ou colorado, lastimar e chorar abraçados. Estamos na Semana Grenal. Poxa, mais um clássico dessa história deslumbrante, mas que chega com atmosfera de rumo à extrema-unção. Chega com aquele cheirinho desagradável de decomposição. Grêmio Internacional, outrora gigantes, sempre favoritos a títulos, sempre presentes não como meros coadjuvantes, mas como presença já esperada lá no topo das tabelas. E hoje, meros coadjuvantes. As realidades podem parecer diferentes, mas soma 10, tira 5, multiplica por 6, vê 30, puxa a raiz quadrada, vai do 9 fora e vê o que sobra. É tudo igual. Bom, vamos analisar, antes que torcedores, aqueles que querem enxergar tudo menos a realidade dos seus clubes, venham mais uma vez atacar o sofá. Bom, ataques esses que já são rotina nas nossas vidas. Peço até para abrir um parênteses para colocar uma continuidade, um videozinho, para que você entenda do que eu estou falando. Assista, preste atenção, tire suas conclusões e depois continue assistindo o vídeo, pois falaremos da dupla Grenal. Ou dupla Grenal. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. O Grêmio. Bom, o Grêmio está no fundo do poço. Ponto. Culpado não existe um. Mas hoje o grande responsável é o seu presidente. 2 pontos. Os erros já vêm acontecendo em doses homeopáticas, não de hoje. E claro, chega uma hora que o pinico transborda. É a gota d'água, ou se preferir, a gota de... Eu vou me prender apenas nos últimos 2 anos, 2024 e 2025. Ano passado, a coisa começou a piorar no meio do ano, quando o Renato Portaluppi já deveria ter sido demitido, derrubando aquele castelo de areia que ele transformou o vestiário do clube, mas o senhor Alberto Guerra simplesmente segurou o treinador numa paixão deslocada. Mas de Renato eu não quero falar, já se falou muito, o cara já seguiu a vida, tá lá no Fluminense, estreou bem, tá com 3 vitórias, que Deus o ajude, siga a sua carreira mais longe da arena. Por mais que ele tenha sucesso lá fora, conquiste tudo, a certeza que permanecerá. No Grêmio, de 2019 para cá, ele nada acrescentou, muito pelo contrário. Mas, Portaluppi, página virada.
Aí chegamos em 2025 com sequelas dos erros cometidos. Primeiro, iniciamos o ano sem um técnico escolhido. Nossa, era aquela coisa absurda. 300 nomes apareciam, os mais importantes do mundo, e nada. E o senhor Alberto Guerra sentado naquele dinamismo dele, bancando o gordo porco. Sabe o que fica? Comendo o reino e vendo as moscas pousarem? Daí a gente via que sairia muito pouco. Aí no final veio Quinteiro. Não, nada de dar uma de engenheiro de obras prontas. Não. É um bom nome. A contratação não vem com certificado de garantia. Tá bom, não deu certo? Não deu. Mas, poxa, como qualquer outro, poderia não dar. Então, contratar Quinteiro não foi o grande erro. Não. Mas contratar de forma tardia, tendo que ele chegar e encontrar um vestiário com terra arrasada, porque se preocupou tanto com o técnico que não se contratou os jogadores. Aí vendo chegar, então, contratações de baciada, mas para começar um trabalho já em pleno gauchão. E contratações que nada tinham a ver com as necessidades do clube, pois enchiam a folha de pagamento com ponta direita, ponta esquerda, ponta direita. Mas nada de contratar gente de valor no meio, mas não volantão. Armador, que o Grêmio precisava de armador. Nada de trazer zagueiros, mas zagueiro. Não. Então já começou torto. No gauchão se arrastou, perdeu o octacampeonato, foi um vexame. Mas tudo bem. É um início de trabalho. Aí vem a Copa do Brasil, nossa, 2 cagaços. São Raimundo e Atlético de Juiz de Fora, botando o Grêmio na roda, um time totalmente perdido por aquilo que a gente já vem falando. O cara tem enfiado no meio de zagueiros adversários, vivendo de balão porque o time não tem meio campo, ele tem sim volantões, que são os responsáveis de dar balão para dentro da área adversária. Vai, corre, ponteiro. É o que a gente tem falado. Ele quer um time rápido de contra-ataque, sem posse de bola, vivendo de flechas e não tem o ar. Cara, não dá certo. E principalmente, quando eu soube da história, eu achei assim, poxa, o Grêmio não joga futebol americano, não, né? Vou repetir a pergunta. O esporte do Grêmio não é futebol americano. Por que eu pergunto isso? Porque olha o que saiu. De sábado, zagueirão que está querendo ser técnico é o auxiliar do seu primo Quinteiro. E aí, tudo bem. De sábado, já mostrou quando o jogador ser um cara não chegado assim à sensibilidade, ao bom senso, quando fez aquela coisa horrorosa contra o grafite, que é um baita de um sujeito, um racismo. Quer dizer, a gente já olha o cara assim, todo mundo erra, tudo bem, eu não vou ficar com bandeira, racismo, não. Mas já mostrou que não é flor que a gente deva cheirar muito de perto, não. Quinteiro chegou bancando não dava nem bom dia. Olha, eu quero isso, treinem. Na véspera do jogo, ninguém sabia quem ia entrar. Aí ele ia lá, botava os números e dava as camisas. E façam o que nós treinamos. Poxa, não é assim. Aí veio o absurdo que de sábado não era só o auxiliar técnico, era o que cuidava de montar o esquema defensivo. E Quinteiro cuidava do meio para frente. Poxa, no futebol americano a gente entende, porque são 2 times. Um que entra para defender e o outro que entra para atacar, mas no futebol que nós conhecemos como futebol, defesa e ataque jogam num time só. E a impressão que dava é que os 2 setores entravam sem saber o que o outro treinava.
Cara, parece absurdo, mas é o que acontecia no Grêmio. Só falta me dizer que cada um treinava, dava o seu treino de forma secreta. O time não se entendia. E sem contar com aquela coisa assim de eu quero que esse jogador faça isso. Se ele não fizer, não é profissional. Não é assim, porque se fosse, pensem. O Grêmio tinha uma época que estava mal de centroavante, estava todo mundo machucado. Poxa, o Chapecó era reserva no gol. O Chapecó é um cara grande, forte. Pô, se é só assim, ó, Chapecó, aproveita a tua envergadura, tu vai ser centroavante. Mas não é assim. O jogador não é uma peça que dá para programar, ele é um ser humano, ele tem suas características, ele tem suas virtudes, ele tem suas deficiências. E a gente percebia que o Quinteiro queria que jogadores atuassem de uma forma que eles não podem atuar, porque eles não sabem. Ah, mas isso não é assim, porque o fulano era meio campo, foi para a lateral, se deu bem, porque o zagueiro era meio campo, de repente virou um grande atacante. Sim, tem exceções. Mas não é a regra geral. Então, um treinador pode sim cismar com um cara e dizer, ó, tu não vai ser mais ponta esquerda, tu vai jogar lá na lateral direita. Pode. Mas faz os primeiros testes. Se o cara não se adaptar, para, porque vai queimar o cara e não vai fazer nada pelo time, mas o Quinteiro não. Se ele cismasse que um camarada de 1,5 m seria o novo goleiro, tinha que ir lá e tinha que dar o recado. Não podia dar certo. E sem contar com a teimosia Pavon. Sem contar com o deixar de lado o Monsalve. Cara, eu não quero acreditar, mas, poxa, o Monsalve é colombiano. O Pavon é argentino. O Quinteiro é argentino. De Sábado é argentino. Será? É. O Grêmio simplesmente se tornou um nada. E está no fundo do poço. E vai entrar no Grenal hoje, na véspera. Para nós é um segredo o nome do time, os nomes do time e o nome do técnico. Olha onde já se viu. A última vez que eu vi isso, a coisa aconteceu de forma contrária. O Inter chegou nessa situação e tomou os 5 na arena. Pode acontecer? Bom, em Grenal tudo pode. Mas a torcida do Grêmio está assustada com tantos erros primários. E o Internacional? Depois de tudo isso que eu falei, o Internacional é favorito, seria em qualquer outro jogo, enfrentando qualquer outra camisa, menos o Grêmio. Porque é Grenal, Grenal é Grenal, Grenal não tem favoritismo, Grenal não tem favorito. Se tivesse favoritos, Grenal não seria. Grenal é Grenal, o resto é só futebol. Tem muita coisa envolvida, muita energia, que vai além da nossa compreensão. Então não tem favoritismo. Mas o Internacional está numa fase melhor? Com certeza, tem um treinador. Se alguém perguntar para o Colorado qual é o time titular, sabe escalar. Tem resultados. Tem feito boas partidas, ganhou o Gauchão. O Internacional está numa fase muito melhor. Aí vem aquela pergunta. Estar melhor que o Grêmio? Ou o Grêmio estar melhor que o Internacional quer dizer o quê? Nada. Porque fora o Grenal, os adversários são outros.
Então o campeonato do Grêmio não é chegar no final do ano sendo o melhor do Rio Grande do Sul, o mesmo vale para o Internacional. E o Inter claramente a gente percebe que tem coisas esquisitas ali. Aí nós caímos numa teoria que a prática já mostrou ser aceitável. O trabalho de Roger tem prazo de validade, é sempre assim. Quando ele entra, ele impressiona, ele surpreende, ele revoluciona e depois aquilo vai caindo, 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 até ele ir embora, sem holofote, saindo pela porta dos fundos. E a bola jogada pelo Inter faz pensar. Tem consciência que afirmando essa questão, Roger, vão aparecer colorados, sabe? A conversa de gremista, cuida do teu time, não sei o quê, não sei o quê. Onde já se viu querer comparar o Internacional do Roger com o Grêmio sem técnico? Eu não estou comparando, estou mostrando as realidades. E a questão do prazo de validade do Roger, poxa, a gente viu aqui no Grêmio, em que ele substituiu o Felipão, montou uma base maravilhosa, e de repente no seu comando o time não ia. Saiu, entrou o Renato Portaluppi, encontrou aquela coisa bem formada, deu uma ajustada e ganhou tudo dali por diante. No Bahia, a mesma coisa, ele entrou, fez um trabalho maravilhoso e de repente os resultados sumiram. Aí ele que estava em equipes grandes de massa, de torcida, acabou no Juventude, com todo respeito ao Juventude, mas não é um clube que dá visibilidade e paga como pagam aqueles clubes que o Roger já não estava mais tendo acesso. E ele fez um excelente trabalho no Juventude, sim. Mas saiu no meio do caminho, antes de começar a vencer o prazo de validade. Aí chegou no Internacional, que tinha na época como treinador o Kudê, que digamos que fosse a placenta de Quinteiro. Os dois falavam a mesma língua, na truculência, na teimosia, e não conseguiam montar um time. O Roger chegou, percebeu aquele elenco, fez um belíssimo trabalho, foi muito bem no final do ano passado, ganhou o Gauchão, só que agora tá capengando igual o Grêmio. Amigo Colorado, toma igual o Grêmio, esse timeco, que em 4 rodadas perdeu 3. Realmente o Grêmio tá mal. Mas vamos analisar de uma maneira diferente. O Grêmio é no fundo do poço, o Inter é o maravilhoso, tá bom. Mas o Grêmio em 4 rodadas teve uma única vitória. Já o Inter teve uma. A diferença é que o Inter teve 2 empates. Que, convenhamos, poderiam ter sido derrotas também. Mas não vamos entrar no ser, vamos entrar no fato. E o fato é que agora no Grenal, o Grêmio entra na zona de rebaixamento. O Inter no meio da tabela. Alguém terá que vencer. Se houver empate, bom, aí será assim a relação de compadres mal de vida. Tipo, não mexe comigo, não mexo contigo. Tu vai pro teu canto com o teu pontinho, eu vou com o meu canto pro meu pontinho, e vamos lamber as feridas quietinho, tá bom, aperta a mão e deu. Se o Internacional vencer, bom, aí será algo esperado até, vamos dizer, que o Grêmio não ganha nada, nem ninguém afundará mais o tricolor. Agora existe sim a possibilidade de vitória tricolor, claro, é Grenal. E acontecendo, o Grêmio irá para 6 pontos, o Internacional para 5. Será que o Internacional teria risco de entrar na zona da degola, no Z4? Não, muito difícil. Mas o Grêmio estaria na frente dele na tabela, na 5ª rodada. Pô, mas é só a 5ª rodada, tudo bem. Mas para quem diz que o Grêmio está no fundo do poço e o Inter é uma maravilha, será uma demonstração que o Inter não é essa Coca-Cola toda e que o prazo de validade do Roger começa a cheirar. Bom, tá avisado. Em resumo é isso. Entrar num Grenal de Brasileirão sem ter nada assim de certeza absoluta com relação à qualidade dos 2 times, realmente é uma razão para que eu, gremista, e você, colorado, que vê o futebol como ele é, sem esse passionalismo, sem esse fanatismo, sem essa rivalidade, sem esse grenalismo, é o caso de nós 2 sentarmos no sofá e chorarmos abraçados. Porque é mais um Grenal tão importante quanto tantos outros, mas com menos vigor.
com menos confiança, com menos poder de fogo dos Grenais do passado. E, por favor, o meu comentário não se baseia em preocupação com rebaixamento. Nenhum dos dois cai. Tem coisa muito pior por aí. Mas triste é saber que 2025, a continuar nesse ritmo, será apenas mais uma temporada que a dupla Grenal participa de tudo e não traz para o Rio Grande do Sul nenhuma volta olímpica de expressão.